Deus. Aleluia. Esse culto ao qual Deus nos permite estar na presença dEle, a palavra e todo o governo tem que direcionar para o nosso Deus. A nossa vida tem que ser envolvida na boa e perfeita vontade de Deus. Aleluia. É necessário para que a cada dia aquele que confia e espera no Senhor venha se fortalecer, pois é necessário, com todas as circunstâncias ao qual tem acontecido, que ainda hão de acontecer, mas Deus tem preparado um povo forte, um povo para ser vencedor, um povo que possa avançar, não voltar atrás, nem para a direita e nem para a esquerda, mas confiar e esperar no Senhor. Pois tem que ser na unção do Espírito Santo, no poder que é no nome de Jesus Cristo, para a glória do nosso Deus Pai, Criador dos céus e da terra. Hoje vai falar a respeito de algo tremendo, porque nessa caminhada nós passamos por muitas situações. Nós já falamos aqui a respeito, querendo vencer, algo tremendo. Antigo na fé, querendo desistir. E hoje, aleluia, nós vamos falar do fraco na fé. Toda a palavra de Deus, ela tem algo tremendo para a vida daquele que ouve e dá crédito à palavra de Deus. Amém? Nós não temos só que ouvir, nós temos que ouvir, entender, mas dar crédito à palavra de Deus. Porque quando você dá crédito à palavra de Deus, você mostra uma confiança. Você observa que no natural, quando vai numa loja, se você não tiver crédito, você não recebe o que tu queria. Mas quando você tem crédito, você recebe, assim diante de Deus. Se nós dermos crédito ao que Deus faz, o que Ele tem para nós vai acontecer na nossa vida. Aleluia. Mas vamos observar, através da palavra de Deus, algo tremendo na nossa vida, e o que também está em volta ao redor da nossa vida. As pessoas que estão, porque às vezes as pessoas estão ao teu redor, no trabalho, dentro de uma condução, dentro de uma igreja, às vezes ali numa loja tem pessoas ao redor. Então nós temos que observar as coisas, como nós estamos ali, não só nós, mas também aqueles que estão à nossa volta. O que nós podemos fazer para nós e o que nós também podemos fazer para eles que necessitam e que precisam. Então a palavra de Deus, ela nos diz assim, Romanos 14, versículo 1 diz assim: ora, Paulo aos Romanos, ora, quanto ao que é fraco na fé, recebei-o, mas não para condená-lo em questões discutíveis. Aleluia. Por que Paulo ele vai alertando a respeito, do momento oportuno, propício ali, naquele momento de você estar com alguém que está fraco na fé? E é algo tão tremendo que lá para frente nós vamos ver a leitura, outras leituras, que vai mostrar algo tremendo que nós vamos olhar também para nós. Aleluia. Porque quando fala fraco na fé, a gente pode olhar para muitas pessoas, mas ela também traz para nós olharmos para nós. O porquê que isso acontece? E por que o Senhor ele sabe? Alguém pode dizer que medir fé de alguém? Ninguém pode, só Ele. Porque Ele sabe. Aleluia. Glória a Deus. Então vou voltar a ler um de novo. Ora, quanto ao que é fraco na fé, recebei, mas não para condená-lo em questões discutíveis. Por quê? Olha só, o fraco na fé, aquele que começou, ou aquele que está fraco, às vezes ele começa, está um tempo, mas ele está fraco. Sabia que tem gente que está muito tempo na caminhada, mas ainda está fraco na fé? Tem, não é porque começou, não é um novo convertido, é um que está na caminhada, está no caminho, mas está fraco na fé. Se ele está fraco na fé, vai ter coisas que ele não vai entender.
Tem coisas que ele não vai compreender, porque muitas coisas a gente vai entender pela nossa fé. Se você não tiver fé, como tu vai entender e compreender os desígnios de Deus? Nós temos que observar essas coisas. Então, quando fala não entrar em discussões, eu tenho que explicar, não entrar em discussões, porque ele não entende o quanto ainda você entende, ou ele não compreende ainda daquele assunto, porque ele precisa se fortalecer, ele precisa, a fé dele, a nossa fé, aproxima a gente de quem? De Deus. E se aproxima de Deus, tu começa a ver mais de Deus na tua vida. Se a tua fé não aproximar de Deus, a tua fé é morta, porque em Deus tu tem vida, e vida é abundância. Em Deus você tem a promessa através do Filho para uma eternidade. Então, que fé, né? Tem muita fé. Agora, os fracos na fé necessitam de se fortalecer. Então, se a gente tem um pouco mais de entendimento, a gente não podemos discutir, porque olha só, é uma comparação muito diferenciada. Como é que vai discutir com uma pessoa? Tu vai afastar ele. Não, você tem que ter paciência, você tem que ter o modo de falar com os fracos da fé, que é diferente com aqueles que já estão há muito tempo e já têm um entendimento. Aí nós vamos pular, vamos continuar a leitura em Deuteronômio, vai voltar a Bíblia lá atrás, Deuteronômio, livro de Moisés, lá no início, lá o 5º livro, livro de Moisés, Número, vão lá, Juízes. Glória, glória, glória a Deus. Deuteronômio 31, 8. A Bíblia fala muito em Apocalipse várias vezes. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Por quê? Porque o Espírito Santo faz uma obra na nossa vida. Se a gente não prestar atenção no que é o Espírito Santo trabalhando e fazendo, nós podemos perder boa parte daquilo que é importante para as nossas vidas. E a palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito Santo. Aleluia. Olha o que diz, 31:8. Glória, glória, glória a Deus. Na vida do fraco na fé, daquele que está andando e caminhando, tem algo tremendo. Ele pode estar até fraco na fé, mas uma coisa ele tem que ter certeza, que Deus está com ele. Amém? Não pode ter dúvida da presença de Deus na vida dele. Então diz assim a palavra de Deus, olha só que diz, 31:8. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, não te espantes. Por quê? Por que fala isso? E por que essa palavra serve até para todo, mas para o fraco na fé? Porque o fraco, ele pode não ter aquela certeza de que Deus pode fazer na vida dele. Ele pode não ter aquela certeza de que será que vai acontecer, ele pode ficar em dúvida, porque ele é fraco na fé. Quando você tem fé, porque a fé ela varia de situações, já observou? Tem uma situação que está com fé, tem umas que você fica batida. Isso acontece, é normal, nós somos seres humanos. Pode o nosso Deus, não nós, mas o nosso Deus é. Então ele fala, ele vai diante de ti, e ele será contigo, não te deixará. Deus vai deixar o fraco na fé? Não deixa. Deus vai sempre estar com ele. Aleluias. Nem te vai desamparar ele, e diz, não temas, não te espante. Deus fala, muitas das vezes, não te espante porque eu sou contigo, não te assombro porque eu sou o teu Deus. Fala para mim, para aqueles que estão na caminhada mais fortalecidos. Mas por que isso aqui é importante para o fraco na fé? Porque isso aqui vai fortalecer ele nessa presença de Deus. Isso aqui vai fortalecer ele na sua caminhada. Ele vai começar a se fortalecer. Entenda. É como se alguém que fosse fraco está ouvindo essas palavras. Essas palavras traz força, traz confiança. Essa palavra ela é tremenda na vida de todos nós. Mas imagina do fraco na fé. Depois nós vamos observar. Aleluia, algo mais tremendo. Glória a Deus. Vamos lá para Número
Números, aí volta, antes de Deuteronômio, Números. Aleluias. Números 23, 19. A palavra de Deus é maravilhosa. Aleluias. Aleluias. Eu jamais vou abrir a boca, mas eu estou forte na fé, porque a gente vai entender por quê. A gente pode estar mais com experiência, amadurecido, mas a fé, só Ele pode dizer, na verdade. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Fé nós temos que ter nele. Aleluias. Então vamos lá, Números 23, 19. Olha o que diz a palavra de Deus. E se ele está falando, ele aqui afirma: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará? Ou tendo falado, não o realizará? Olha só como é que Deus afirma tudo na nossa vida. Olha só, ainda que a pessoa fraca, Deus fala com o fraco, não fala? Deus não fala com o caído? Deus não fala com o pecador? Deus fala com todos. Se nós se voltarmos para Deus, Deus se volta para nós. Se nós aquebrantarmos um coração, Deus não rejeita um coração quebrantado. Aleluias. Então nós vemos que Deus, Ele opera. Glória a Deus. E o que Ele tem de fazer, Ele faz. Aleluias. Se nós formos lá em Tiago, aí é lá na frente, lá no final mesmo da Bíblia. Hebreus lá, por lá de Tiago, que é bem para lá. Já chegando lá para perto de Pedro. Aleluias. Hoje nós vamos passear na palavra, mas se não achar, não se preocupa, grava aí. Tiago 1, 2 ao 4. Tiago 1, do 2 ao 4. Louvamos e agradecemos o nome desse Deus maravilhoso, conselheiro e príncipe da paz. Aleluia. Olha o que diz a palavra então. Tiago, do 1 ao 4, diz assim: Tiago, servo de Deus, do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos, é a dispensação, saudações. Aí começa a falar no 2. Aleluias. Nós podemos observar que aquilo que fala para os fracos também serve para nós. Porque vai servir para usar para nós ou para a gente ajudar os que necessitam. Então é necessário estar atento. Diz assim: meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passarem por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança ou paciência. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Olha só como é tremendo. As provas, todos vão passar. O que nós vemos aí? Querendo vencer, vai passar em prova. Antigo na fé, vai passar em prova. Fraco na fé, vai passar em prova. A prova sempre vai vir. Para que é uma prova? Para que no natural existe prova? Vários tipos de prova. Prova é algo determinado ao qual você vai de encontro e você busca ser aprovado, não é verdade? Ninguém vai fazer uma prova, eu vou lá para ser reprovado. Não, eu vou lá para tentar ser aprovado. Só que você se prepara. Deus, Ele é tão tremendo que fala aqui para você, quando passar por provações, a prova, você quer ser aprovado. Se você não passar na prova, não quer dizer que você está perdido. Por quê? Por que você não está perdido mesmo quando você não passa numa prova? Só tem um jeito de não passar em outras provas, só se não tiver mais vida. Mas enquanto tem vida, você pode lutar muito mais até vencer. Se for Deus, Deus não dá prova nenhuma ao qual seja para te matar. Ele vai dar até uma prova de um tempo para tu mostrar quem Ele é na tua vida e que as pessoas sabem quem Ele é Deus na tua vida.
Deus não vai dar prova a você para te matar, mas o inimigo dá. O inimigo ele trabalha nessa parte. Então nós temos que ver ao qual, né, aqui é falado a respeito para a gente perseverar. Ei, não importa, persevere. A prova está difícil, não está? Mas persevere em quê? Na fé em quem? Em Jesus Cristo, o nosso Deus. Seja qual for a prova que tu está passando, persevere. Isso vai te ajudar a você crescer, a amadurecer. Porque é necessário. Olha, se nós observarmos algo tremendo, né, dentro do natural, sabemos que Deus fez todas as coisas e tem as propriedades, tem tudinho. Mas vamos falar do natural, do amadurecimento. Algo que tem que amadurecer. Se nós tivermos em casa algo, alguma fruta que esteja verde, mas para o consumo ela tem que amadurecer. Aquelas que precisam amadurecer para você consumir. Tem certas coisas que são conforme, mas vamos falar que precisa amadurecer, porque nós estamos falando de um amadurecimento na presença de Deus. A fruta para amadurecer ela tem que ter o que? Um processo. Ou na árvore, ou se tirar ela tem um processo. Aí tem estufa, tem sol, tem chuva, tem várias coisas. Assim somos nós na presença de Deus. Existe um processo para nós amadurecermos por causa das situações que nós passamos. E aqui diz para que nessa situação de amadurecimento nós temos que perseverar, ou seja, insistir, continuar. Não afaste do propósito que Deus tem na tua vida. Não afaste da promessa que tem. Persevere independente do que esteja acontecendo. Não importa, só persevere e deixa o resto com Deus. Aleluia. A perseverança é algo tão tremendo na nossa vida. E a Bíblia é tão tremenda que ela fala na nossa caminhada. Ela diz: aquele que perseverar até o fim, até o final. É até o meio, é até o início, não, até o receberá a coroa da vida. Tem que perseverar, ou seja, não desvia para direita, para a esquerda. Ei, dá ouvido ao que Deus fala. O que é para desviar você da presença dele, você joga por terra. Deixa para lá, porque você tem muito algo, que é algo importante na tua vida que vai mudar a tua história, não só aqui, mas lá na glória do Pai. Aleluia. Aí nós vamos agora ver Tessalonicenses. Aí falta um pouco mais. Tessalonicenses, olha lá. Se vem Efésios, Tessalonicenses 5. Primeira, Tessalonicenses, sempre vou falar Tessalonicenses é a primeira, porque tem duas epístolas. Tessalonicenses 5. Aleluias. Glória, glória, glória a Deus. Está com o tema fraco na fé, ou seja, ainda não tem forças. Aleluias. Aleluias. Tessalonicenses 5, 14. Vou ler até o 28. Vou ler aqui rapidamente. Aleluias. Paulo aos Tessalonicenses. Olha o que ele fala. 1 Tessalonicenses 5, do 14 ao 28. Diz assim: exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, sustenteis os fracos, e sejam pacientes para com todos. Vede que ninguém retribua a outro mal por mal, mas seguir sempre o bem, uns para com os outros e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda espécie de
mal. O mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. Está sendo lido para nós, né? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Está lendo para nós. Foi lida lá para os Tessalonicenses, mas hoje está lendo para nós. Então quem está recebendo hoje somos nós. E isso é importante. Aleluia. Como a palavra de Deus, ela há de se cumprir e ela não volta vazia. Então para a nossa vida ela é útil e é eficaz para a nossa vida. Aleluia. Você vê que fala algo tremendo aqui nessa passagem do Espírito Santo, e aqui vai falando, mesmo fraco na fé, ele tem que continuar buscando. Tem coisas que ele não vai entender, mas tem coisas que ele já está entendendo, porque ele está no caminho. Se ele já está no caminho, ele precisa de ajuda, porque a caminhada para ele está sendo dificultada por alguma situação, né? Tem pessoa que vai para a presença e está ali um tempinho, mas a dificuldade, a caminhada fica difícil, não fica? Não acontece com a gente de vez em quando, parece que começa a agarrar um pouco. Mas imagina a vida do fraco, que é mais fácil de vir, porque o inimigo, ele sempre vai atuar mais das fraquezas. Se a pessoa está muito fraca na fé, ele vai atingir para tentar até se enfraquecer mais na fé. Ele vai sempre tentar fazer algo para parar o que Deus tem na sua vida, aquilo que tu determinou a fazer na caminhada, tanto daquele que começa, do fraco, de todos aqueles que quer vencer, ele vai tentar parar. Então nós temos que ter cuidado, porque na vida de algumas dessas pessoas nós podemos ser aquele ajudador. Às vezes é perto da tua casa, às vezes é na tua família. A pessoa não entende isso. Muitas pessoas lá conversam no trabalho e dizem assim: eu não entendo isso. Eu começo a falar o que Deus me dá, e graças a Deus que quando eu ouço o que está saindo, eu vejo que tem a ver com a Bíblia, e a pessoa está entendendo o que Deus quer. Isso pode acontecer em qualquer lugar que vocês estiverem. De repente vai ter uma pessoa que não entende, não que a gente entenda muito, mas o que a gente entende dá para ajudar aqueles que entendem menos. Então cada um de nós, quanto mais dermos, vamos ter mais para dar. Isso é importante a gente receber de Deus, segundo a tua palavra, que vai nos ajudar e ajudar outras pessoas. Aleluia. Aí nós vamos dar uma corrida rapidinho, olha só. Presta bem atenção como a palavra de Deus é tremenda, e a testificação. Vamos lá em Mateus, Novo Testamento. Mateus. Aleluia. Mateus 8. Vamos primeiro Mateus 14. Vamos ver o 14. Olha só o que eu falei no início. Vocês vão entender agora. Essa caminhada. Nós falamos do fraco na fé. Vamos ver algo tremendo agora. Presta bem atenção. Como é tremendo. Que o fraco na fé está na presença de quem? Do Senhor. Vai dizer que ele está fraco na fé, é porque ele está na presença do Senhor. Ele está caminhando no caminho, na verdade, na vida através de Jesus Cristo, né? No plano que Deus fez para a vida daquele que crê, daquele que confia. Porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Mateus, vamos ler o 14 primeiro, 14, 31. Olha o que diz a palavra de Deus. Aleluia. Amém? Vamos ver agora, mas vou ler o 30. Vamos ler o 30. A gente já conhece a passagem, mas olha só. O povo, os discípulos que seguiam o Senhor junto com ele, e quando os discípulos andavam com Jesus, viam o que Jesus fazia, e a cada dia se surpreendia com um milagre diferente, alguma coisa que o Senhor falava. A nossa presença diante do Senhor, ela é onipresente da presença dele para conosco.
porque nós não estamos vendo, mas Ele é onipresente neste lugar. Então nós conseguimos falar com o mesmo Senhor, o qual era presente na vida dos apóstolos. É o mesmo Senhor, Filho do Deus Altíssimo. Então algo aconteceu ali, e algo também sempre acontece na nossa vida. Presta atenção, olha o que diz. Foi algo que de repente aconteceu. Sabe quando acontece coisa na nossa vida que você não espera? Tem coisas que você observa que vai acontecer, mas tem coisa que acontece que você não espera. De repente acontece. E agora? Né? Olha o que aconteceu. Vou ler o 30, né? Mateus 14, 30 para chegar no 31. Mas observando o forte vento, teve medo, e começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Às vezes, uma dúvida nossa de uma situação mostra a nossa pouca fé. Tu vê que nós sabemos que essa história aqui é Pedro. É quando o barco ali, quando ele veio, ele falou: levar contigo. Então ele, numa situação que ele não esperava, ele temeu. E ali Deus falou: por que duvidaste? Ô homem de pequena fé, por que duvidaste? Ou seja, por que o Senhor falou isso para ele? Primeiro, porque ele determinou ir ao encontro do Senhor. Nós estamos indo ao encontro de quem? Do Senhor, para estar um dia na glória do Pai, né? Nós vamos ao encontro do Senhor. O Senhor está conosco, Ele caminha conosco para a gente chegar até o Pai, porque só através dele que nós chegamos a Deus. Porque aquele que está no Filho está no Pai, aquele que está no Pai está no Filho. Presta atenção. Então Pedro estava confiando, ele estava firme ali andando, com fé. Só que ele duvidou. Sabe quando você está com fé em algo e depois você começa a duvidar? Aí a tua fé, aí vai Deus vai falar: por que duvidaste? Estava tão bem na tua fé. Você viu o vento aí, ficou com medo. Você tinha que continuar confiando. Isso serve para não só o fraco na fé, mas para nós. Sabe por quê? Porque a gente depara com cada situação diferenciada uma da outra. E Deus fala: não duvide, não temas, porque eu sou contigo. A gente tem que pegar essa palavra e seja o que for, o Senhor é comigo, eu vou e pronto. Se Ele fala e está dando a direção, não duvide e deixa Ele fazer. Aleluia. Não muda, porque se é Ele tem um resultado para nós. Se é outro, a gente pode perder o que Deus tem para nós. Aleluia. Aí agora nós vamos lá nós lemos 8, nós lemos 14, 31, não foi? Agora vamos ler do 8, capítulo, volta um pouquinho, capítulo 8, é a última, 8, só voltar um pouquinho só, 8, 26 ao 29, vamos completar essa parte que eu falei assim, mas tem coisas que a gente pensa até e Deus fala: ei, homem de pequena fé. Nós falamos do fraco na fé e aquele que é de pequena fé, né? São situações que você demonstra e começa a duvidar e Deus olha para você e fala: homem de pequena fé. E é interessante que foram pessoas que Deus escolheu para estar com Ele. Foram hoje discípulos. Você vê como Deus me chama, mas Ele não conhece. Quando Ele começou a falar para Pedro ali: homem de pequena fé, porque duvidaste? Eles já começaram a aprender: poxa, eu não tenho que ficar duvidando, eu tenho que apenas crer. E aquilo vai ajudando a gente a crescer, porque nós estamos dando ouvido. Ele não falou ali para diminuir, ele só falou o que precisava acontecer na nossa vida. Deus vai falando as coisas que precisam para nossas vidas. Para Pedro era necessário, ele tinha que continuar e não duvidar. Então, depois daquela experiência, ele passou por outras experiências. Nós vamos observar que aquilo ali era para ajudar ele na sua fé. Aleluia. Ao 8, vou ler o 8, provavelmente vai falar da mesma forma, 26 ao 29. Olha só o que diz. Ele lhes disse, aleluia, a mesma parte, mas olha só, vamos ler Mateus. Ele lhes disse, Jesus: por que temeis, homens de pequena fé? Aí, por que temeis, homens de pequena fé? Lembra que a Bíblia fala sobre a pequena fé como um grão de mostarda? Como é que ela move
Por mais pequena que ela seja, ela vai mover. Mas se você duvidar, é que é o problema. Como ele fala: porque temeis, homem de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se grande bonança. Aqueles homens se admiraram, dizendo: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Tendo ele chegado ao outro lado da terra dos Gadarenos, saíram ao encontro dois. Aí eu vou entrar nessa parte agora, porque aí fala algo de libertação. Vamos aqui. O que fala aqui? Quando Jesus falou: homens de pequena fé, por que duvidaste? Acho que o problema está mais na dúvida. Se você tem fé, mesmo que ela seja pequena, mas eficaz, ela vai ter um efeito. Porque sem fé que é impossível agradar a Deus. Não diz pouca fé, porque fé você acredita. Agora a situação é que vai mover a tua fé. E o que move a tua fé não pode ser acrescentado de dúvidas. Que a dúvida, Deus não é Deus de dúvida, Ele é Deus de certeza. E nós temos que crer, independente do que Ele diga sim ou do que Ele diga não. Nós temos que crer e acreditar. Não deixa a dúvida entrar, mas trabalhe com a verdade. Trabalhe com o que Ele tem falado contigo. Aleluias. A nossa mente, o subconsciente está retendo tudo isso. Aleluias. Então entenda, se nós estamos ouvindo a palavra de Deus, está entrando no subconsciente, saiba que as outras coisas lá fora, se não prover de Deus, também vai entrar no seu subconsciente. Aí a Bíblia fala, a boca fala de que o coração está cheio, ou seja, a mente. Se tu tiver muita coisa de Deus, tu vai falar de Deus. Você viu a linguagem do mundo? É totalmente diferente, não é? Por quê? Eles estão cheios das coisas do mundo. Quando está as coisas de Deus, da tua boca vai sair as coisas de Deus. E por isso nós temos que a cada dia nos encher. A Bíblia fala até nos embriagar, né, do vinho do Espírito Santo, ou seja, da presença de Deus, ou seja, está transbordante da presença de Deus. Mas isso aos poucos a gente vai, a cada dia mais o cálice vai enchendo. Se a gente continuar colocando o azeite, a unção do Espírito Santo, a palavra de Deus, ela vai tomando lugar dentro de nós. E aquilo ali vai preenchendo o espaço que é necessário na vida de todos. Ainda, muitos que não acreditam, ainda não aceitam, ainda precisam. Não importa se a pessoa não entendeu. Se ela soubesse o quanto ela precisava, em quanto a tempo ela se voltava. Mas muitos ainda vão se voltar. E de repente nós vamos ser, algum de nós vai ser o canal dessas vidas, às vezes dentro de casa, às vezes na parentela, em algum lugar, vamos ser um canal para a pessoa conseguir ver a luz, para que essa luz também esteja na vida deles, para que Deus opere e a ação do Espírito Santo trabalhe na vida deles. Porque quem conversa é o Espírito Santo, mas tem a determinação de cada um de nós. A palavra de Deus diz em Romanos, se não me engano, 9:10 diz: aquele que confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Filho de Deus, será salvo. Eu não posso confessar a salvação de ninguém, eu tenho que confessar a minha salvação, mas eu posso mostrar a direção, e que todos venham entender, né, a cada dia, como nós temos ouvido, que muitos outros aí através da tua vida pode ser chegar à verdade, e ele conhecendo a verdade depois libertará, amém? E prosseguir em conhecer a verdade, porque há um ensinamento, há uma caminhada que a gente vai cada dia aprendendo mais e mais do nosso Deus, amém? Glória a Deus, louvamos e agradecer. Pode fechar a Bíblia, louvamos e agradecer o nome do Senhor. Agora, aqueles que foram chamados, vem aqui na frente, em nome de Jesus. Muitos vão ouvir, vão assistir, vão ser abençoados.